Sejam bem-vindos ao plano de leitura bíblica anual da Igreja Nova Vida em Piedade. Estamos no livro de Jeremias e a reflexão de hoje é sobre os capítulos 18, 19, 20, 21 e 22. Jeremias, no capítulo 18, traz uma figura simbólica do vaso de barro nas mãos do oleiro, como cita o versículo 6. Deus utiliza este símbolo para mostrar ao povo a sua soberania, comparando com a soberania de um oleiro em relação ao vaso de barro. Assim como o oleiro decide quebrar o vaso e fazer um novo utilizando o mesmo material, assim também o Senhor decide sobre o seu povo. Isso nos remete à criação do homem no livro de Gênesis, quando Deus, na sua trindade, fez o homem do barro, assim como o vaso é feito pelo oleiro. Deus estava, através de Jeremias, anunciando ao seu povo um juízo, porque o povo esqueceu de Deus e fazia o que era mal, e isso registra o versículo 15. Porém, o nosso Deus, como Pai misericordioso, sempre faz um apelo. Veja o que registra o verso 11. Assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas o versículo 12 diz assim: não adianta, continuaremos com o nosso próprio plano. Embora Deus já sabia em sua onisciência que falar ao povo não iria mudar a sua postura, Ele, em sua misericórdia, insiste em nos alertar para que tenhamos a oportunidade de fazermos uma escolha que nos leva à vida e não à morte ou ao sofrimento. Já no versículo 18, Jeremias entrega nas mãos de Deus aqueles que tramam contra a sua vida. Jeremias nos ensina que devemos entregar nas mãos de Deus todos aqueles que nos desejam mal, porque as nossas vidas precisam estar nas mãos daquele que pode guerrear ao nosso favor. O capítulo 19 de Jeremias apresenta um símbolo de uma botija quebrada. Neste capítulo, o Senhor manda Jeremias anunciar o decreto e informar como haveria de ocorrer o juízo de Deus ao povo, da qual anunciado lá no capítulo 18, quando Deus havia dito que se o povo se arrependesse do seu mau proceder, ele também se arrependeria do mal que estava tramando contra o seu povo. Mas fica claro e evidente que o povo ignorou todos os apelos e continuou na prática do mal. No versículo 1, no versículo 10 e 11, Jeremias utiliza, conforme a orientação de Deus, o símbolo de uma botija para entregar o decreto contra o povo. Dizendo o Senhor a Jeremias: compra uma botija e leva contigo anciões do povo e alguns anciões dos sacerdotes, e à vista deles quebrarás a botija, eles dirás: assim diz o Senhor, deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso nas mãos do oleiro, que não se pode mais refazer, e os enterrarão em Tofete. Veja bem que no capítulo 18 Deus estava disposto a refazer o vaso quebrado, mas no capítulo 19 vemos um Deus que, por conta da dureza do coração do povo, a condição de aproveitar o barro foi revogada. O capítulo 20 apresenta o sofrimento de Jeremias. Jeremias se queixa da traição e do desprezo que estava vivendo e até mesmo do dia do seu nascimento. O capítulo 20 abre o texto narrando que Passu, filho do sacerdote Mer, o feriu e o aprisionou em um tronco. Jeremias também informa no verso 10 que todos os seus amigos íntimos desejavam o seu mal. Mas escutem o que Jeremias cita no versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Já no final deste capítulo, Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento por tamanho sofrimento que estava passando. Aqui mostra claramente o conflito da alma de Jeremias
que muito embora ele tinha consciência de sua missão, do seu propósito, de que Deus estava com ele e que tudo o que foi dito por ele veio da parte do Senhor, isso não anulava as dores e o conflito da alma. E observe que ele não omitiu suas dores, suas queixas, suas reclamações do próprio Deus. Ele fez questão de registrar essas ocorrências da alma. Por quê? Porque as dores da alma não podem ser ignoradas. E no falar, há cura, alívio, principalmente quando falamos com um Pai tão poderoso e misericordioso como o nosso Deus, pois Ele sabe como te conduzir no processo de dores e conflitos da alma. Já o versículo, já no capítulo 21, inicia-se com o rei Zedequias enviando para sua Jeremias, pois queria saber se o Senhor iria livrar o povo das mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Abrindo parênteses, esse passo não era o mesmo que registra o capítulo 20. Então, novamente, veio a palavra do Senhor a Jeremias. No versículo 5, o Senhor manda dizer ao rei Zedequias: eu mesmo pelejarei contra vós. Observe que o mesmo Deus que disse a Moisés em Êxodo 14 que o Senhor pelejará por vós, aqui no capítulo 21, ele diz que pelejará contra vós. A Bíblia nos mostra que o mesmo Deus que peleja a nosso favor poderá pelejar contra nós. E isso dependerá do nosso posicionamento. Deus sempre nos chama a fazer uma escolha. E Ele nos apresenta dois caminhos, duas alternativas ou dois posicionamentos. Veja que o nosso Deus não aceita o meio termo. Em Apocalipse 3,15, Ele faz uma analogia em ser quente ou frio, mas o próprio Deus diz que vomita de sua boca o morno. Isso nos mostra um Deus que nos remete a um posicionamento, para uma escolha. E dependendo da nossa decisão, Ele pelejará a nosso favor ou contra. O capítulo 22 inicia assim: assim diz o Senhor. Essa é uma expressão que vemos novamente de um Deus insistindo em falar com o seu povo. Apesar desse povo persistir em fazer o que era mal aos seus olhos, desprezando a palavra poderosa e criadora que sai da boca do nosso Deus. Desprezar a palavra de Deus é torná-la sem efeito em nossas vidas. Rejeitá-la é também rejeitar tudo o que vem da parte do nosso Deus. Veja o que resiste o versículo 21. Deus falando ao povo: falei contigo na sua prosperidade, ou seja, quando tudo ia bem, mas tu disseste, não ouvirei. Este capítulo, embora seja um relato muito triste, devido à escolha do povo, observe que no versículo 29, Jeremias finaliza esse capítulo com um apelo: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Um apelo para rever suas escolhas antes que seja tarde demais. E de que forma nós falamos ao Senhor, não te ouvirei? De que forma desprezaremos a palavra do Senhor nos dias de hoje? Quando o Espírito Santo diz dentro de nós: filho, filha, perdoa essa pessoa. E você ignora, você deixa para depois ou finge não ouvir essa palavra que ecoa dentro de você. Ou ainda quando essa voz diz: pare de mentir, pare de murmurar, seja mais grato, pare, mude seu comportamento, e simplesmente você ignora essa voz. Você está desprezando a palavra que vem do Espírito de Deus. E quando você despreza a palavra, você rejeita tudo que vem do nosso Deus. Observe que quando o exército de Nabucodonosor fez o cerco contra Judá, o rei Zedequias procurou Neemias não para ouvir a palavra, mas para buscar o benefício do Deus guerreiro. E o que ele ouviu? Que o próprio Deus iria guerrear contra ele. Não ignore o Espírito Santo. Não mate essa voz que traz um apelo para mudança e arrependimento. Pois se matares essa voz, você ficará à mercê da sua própria sorte, da sua própria escolha.
Eu sei que obedecer não é fácil e escolher o caminho certo é contrariar a vontade da carne e da alma, mas em Deus podemos encontrar tudo o que precisamos. Meu nome é Nídia Bispo e desejo a todos uma excelente meditação.